Olá, antagonistas! Vocês já estão inscritos na TV Antagonista? Ainda não? Vocês precisam se inscrever para não perder as novidades. TV Antagonista tá ao vivo todos os dias agora, do jeitinho que vocês querem e pediram, às 11 da manhã e às 5 da tarde. TV Antagonista também tem, como vocês gostam, o Momento Antagonista com Cláudio Dantas e a reunião de pauta com todos os antagonistas, com Mário Sabino, Diogo Mainardi, Cláudio Dantas, que você também vê os pedacinhos das nossas edições ao vivo às 11 da manhã e às 5 da tarde. Não perca, não deixe de se inscrever, porque os inscritos recebem aviso todas as vezes em que a gente posta um vídeo novo ou entra ao vivo, seja nas nossas edições diárias ou num plantão especial. youtube.com/o Antagonista. Inscreva-se. Olá, muito boa tarde. Está começando aqui a TV Antagonista, edição das 5 horas da tarde desta sexta-feira, dia 10 de março de 2017. Um dia em que a gente achou que não faltava acontecer mais nada. Estou até olhando aqui porque eu não estou nem acreditando. Quem arrumou emprego agora acertou um contrato de 2 anos com o Boa Esporte, goleiro Bruno. Foi na sexta-feira, antes do Carnaval, que o Supremo Tribunal Federal decidiu que ele seria solto, porque o recurso dele ficou anos sem ser julgado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, pela segunda instância, e agora ele acabou de acertar o seu contrato com esse time que subiu da Série C para a Série B nesta temporada. Ele será apresentado na próxima terça-feira. Lembrando só que o recurso ao qual ele tinha direito não era um recurso que faria revisão de se ele é culpado ou inocente, porque essa decisão do Tribunal do Júri não tem recurso. Vamos seguir com muitas notícias hoje. A gente tem a Dilma da Coreia do Sul, a gente tem uma notícia super interessante, escola de PSOL, Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, com várias pessoas processadas. Aqui na TV Antagonista já chama todo mundo, tem o compacto exclusivo do depoimento do ministro Henrique Meirelles como testemunha de defesa de Luiz Inácio Lula da Silva, e tem também exclusivo da TV Antagonista, isso você só vai ver aqui, uma parceria que a gente fez aí com o Instituto Paraná Pesquisas, que fez uma pesquisa e colocou aí pergunta só pra gente. O que é que o alagoano pensa sobre Renan Calheiros? Renan, que tá aí num embate com Michel Temer, está aparecendo com muito destaque no Supremo Tribunal Federal. Mas o que será que está acontecendo com Renan Calheiros em sua terra natal? O que é que o alagoano pensa dele? Tarde agitada também no Tribunal Superior Eleitoral, julgamento da chapa Dilma Temer e uma mega acariação. Como os depoimentos não batem, o ministro Herman Benjamin do TSE decidiu botar frente a frente tudo quanto é figurão da Odebrecht. Você confere os detalhes aqui na TV Antagonista. Chama todo mundo, se você ainda não assinou, assine TV Antagonista ao vivo todos os dias às 11 da manhã e às 5 da tarde. Para se inscrever no nosso canal é de graça, é a inscrição do YouTube mesmo. Você clica aqui, ó, na exclamação do Antagonista aqui do lado, youtube.com/o Antagonista, para você ser avisado toda vez que a gente posta vídeos novos ou que a gente faz as nossas transmissões ao vivo. Além da TV Antagonista e dos plantões da TV Antagonista, você também recebe Momento Antagonista com Cláudio Dantas e as reuniões de pauta com todos os antagonistas, com Mário Sabino, com Diogo Mainardi, com Cláudio Dantas e todos os vídeos especiais que a gente faz para você, além das entrevistas que a gente está trazendo aqui. E já está aqui nos nossos estúdios. Mostra aí, pessoal da técnica, quem já está aqui. Faz tchau. E aí, gente? Beleza? Ele tá aqui esperando. Arthur, mamãe falei, vai contar 2 coisas para nós. Guilherme Boulos disse ontem que vai voltar para o acampamento da Paulista no dia 15. O Arthur esteve lá,
vai contar pra gente o que é que ele viu nesse acampamento. Vamos falar também de reforma da Previdência. Ah, hoje foi o dia do FGTS, ele é o homem de quanto rei do FGTS. Ok, mas ele esteve também envolvido num planejamento aí. Parece que o MBL apresentou a proposta dele de reforma da Previdência. Vamos falar disso e de muito mais aqui nessa edição das 5 horas da tarde da TV Antagonista. Dilma da Coreia. Coreia do Sul passou por um impeachment também. Suspeita de envolvimento com casos de corrupção. A presidente Park Geun-hye já estava afastada. Ela passou por um processo que durou 92 dias e foi confirmado pelo Tribunal Superior, pela Suprema Corte da Coreia do Sul, hoje. 2 partidários da presidente afastada acabaram morrendo durante as manifestações. Só por curiosidade, vamos ver um trechinho direto da Coreia do Sul. Bom, só por curiosidade a gente mostrou aí esse vídeo da manifestação, todos esses cartazes, o que aconteceu na Coreia do Sul. O processo de impeachment lá é diferente do processo de impeachment aqui. Não vou nem entrar nos detalhes, mas a fase final é decidida pelo Poder Judiciário. Por isso que houve um enfrentamento ali na frente da Suprema Corte, que infelizmente acabou com 2 mortos. Essas imagens são da Xinhua News TV, que esteve presente a todo momento, fez inclusive uma transmissão live pelo Periscope pela manhã de hoje, horário daqui do Brasil. Do Brasil é o quê? É do Brasil um dos 10 mais da Interpol. Foi preso na tarde de hoje Carlos Eduardo do Amaral Pinheiro, condenado a 41 anos de prisão por falsidade ideológica, fraude em licitações, crime de responsabilidade, lavagem de dinheiro e formação de quadrilhas. É um multitarefas o rapaz. A Operação Vorax desbaratou o esquema de fraude em licitações e desvio de royalties da exploração de gás em Coari, no Amazonas. Sim, você já ouviu falar dessa cidade de Coari? O ex-prefeito dessa cidade, aquele cara que estava envolvido naquele caso horroroso de pedofilia, que acabou sendo preso. Agora nós vamos falar de um outro caso que o Antagonista trouxe ontem em vários posts para vocês e que a gente vai falar agora. Escola de Pessoal. Conhece o Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro? Você já deve ter ouvido falar com toda certeza. É um dos colégios mais tradicionais do Brasil e é um colégio tão tradicional, é um patrimônio do Brasil, no nível de estar citado na Constituição Federal, artigo 242, parágrafo 2º. O Colégio Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro, será mantido na órbita federal. O legislador, em 1988, legislador da Constituição Cidadã, considerou Pedro II um patrimônio do cidadão brasileiro. Mas é assim que os pais de alunos do Colégio Pedro II têm sido tratados quando a questão é enviesar os alunos pela linha ideológica que tem se considerado sagrada no Brasil. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo que há muito tempo circula na internet e ficou famoso. Isso aqui, na verdade, é um acampamento sem terra. Eu quero filmar os cartazes.
Isso aqui é uma escola pública. E por que não pode ser filmado em evento particular? Eu estou vendo crianças aqui dentro, movimento sem terra, eu quero saber o que está acontecendo, só isso. Eu sou pai de alguém. Tira a mão do meu celular. Você tira a mão do meu celular. Tira a mão de mim. Abaixa o tom. Abaixa o tom não, tira a mão de mim. Abaixa o tom vocês. Eu vou continuar filmando isso aqui. Tira a mão do meu celular, porra. Eu sou militar, tira a mão do meu celular. Vou ligar pra polícia agora. Vou ligar pra polícia agora. Bom, o artigo 26 da Declaração Universal dos Direitos Humanos diz que compete aos pais a decisão de que tipo de educação dar aos filhos e claramente o que a gente está vendo aí é uma decisão de que tipo de ideologia política ou se os filhos devem ou não receber esse tipo de ideologia política na escola. Ficou claríssimo ali o que estava sendo filmado. E é por isso que o Ministério Público do Rio de Janeiro protocolou uma ação de improbidade administrativa contra o PSOL. Há diversos posts do antagonista de ontem sobre isso e hoje há mais detalhes. O procurador Fábio Aragão, que conduziu as investigações e moveu essa ação, contou para o antagonista que um dos professores do colégio se elegeu vereador pelo PSOL na campanha do ano passado, o professor Tarcísio Mota Carvalho. Segundo o Ministério Público, esse professor disse que esse professor teria participado da campanha de Marcelo Freixo. Os dois são muito ligados. E o professor, na verdade, o professor fora dali, ele pode votar em quem ele quiser, ele tem liberdade de pensamento. Mas o que a gente vê é que até quando ele foi patrono de uma das turmas, ele faz ali citações de políticos pregando, sim, uma ideologia como sendo melhor do que as outras. Ele fez um discurso lindo como patrono da turma, mas precisava ter esse pedaço glamorizando exatamente este partido espanhol? Vamos ver. Lembrando, né, da fala que em 31 de janeiro de 2015, agora, Pablo Iglesias, um líder do Podemos lá da Espanha, ele usou por várias vezes num discurso que ele faz lá na Porta do Sol, um local importante hoje dos novos movimentos sociais, ele usa por diversas vezes uma frase que eu queria compartilhar com vocês. Ele dizia assim: sonhamos, mas levamos muito a sério cada um dos nossos sonhos. Essa é uma concepção, uma coisa muito importante. Bom, esse é o professor Tarcísio que, segundo o Ministério Público, diz a grande maioria dos professores do Colégio Pedro II porta adesivos da campanha eleitoral do candidato Marcelo Freixo dentro da escola. Inclusive o professor Tarcísio Mota, candidato eleito pelo PSOL. E o professor Tarcísio não porta só adesivos do Marcelo Freixo, ele porta o Marcelo Freixo. O Marcelo Freixo, pessoa Marcelo Freixo. Vamos ver. Que possa democratizar ainda mais o Pedro II, que possa ter como reitor alguém que vem da sala de aula, alguém que está em sala de aula agora, né, que conhece a realidade do dia a dia, e que mais do que isso, que vai representar o Pedro II e um projeto pedagógico que interessa a sua comunidade, não que interessa ao Estado. Tem que ser alguém que dialogue com o Estado, que dialogue com o poder público, à luz dos interesses da comunidade escolar e da sociedade, e não adaptando essa comunidade escolar aos interesses políticos do Estado. Tem que inverter essa pauta, e é isso que está em jogo. E é isso que a gente quer para o Pedro II. Não estou aqui porque sou amigo do Tarcísio, não estou aqui, estaria por isso, mas não estou aqui porque confio no Tarcísio, porque o Tarcísio é o mais honesto. Não, eu estou aqui porque esse é o melhor projeto pedagógico do Pedro II, e isso é Bom, aí a gente tem Marcelo Freixo dentro do colégio pedindo para que este professor fosse o reitor do colégio, porque, segundo Marcelo Freixo, que não tem filhos no colégio, esse professor é o que melhor atende os interesses do colégio. Você entendeu? Eu também não entendi, mas enfim, foi isso que aconteceu e é isso que o Ministério Público Federal está tentando entender agora que ocorria dentro do Colégio Pedro II. Vamos adiante. Bunlai
versus Delcídio. Bunlai confirmou que Delcídio falou sobre uma possível delação de Nestor Cerveró na conversa que teve com seu filho Maurício Bunlai. Isso é uma reportagem do jornal Valor Econômico. A questão toda é que Bunlai, o amigo de Lula, aquele empresário, confirmou sim que fez repasse de dinheiro ao senador Delcídio Amaral. E disse: Delcídio pediu ajuda em caráter pessoal para manter o padrão de vida que ele tem. Tô lendo para não errar aqui, hein, gente? Não era com salário de senador. Inicialmente o pedido foi 50 mil. Ele, Maurício, que é o filho do Bunlai, deu. Aí teve um segundo pedido de mais 50 mil. E ele deu também. E é só. A questão toda é o padrão de vida de Delcídio Amaral. E nós vamos dar uma olhada aqui nessas fotos. Essas fotos ficaram famosíssimas, elas são de um colunista de lá do estado de Delcídio Amaral. E a gente vai ver aqui qual era o padrão de vida do senador pela festa de 15 anos da filha dele, Maria Eugênia. Isso saiu numa coluna social de lá. A gente vai vendo aqui a forma como eles vão legendando. O vestido da Maria Eugênia, ele tem cristais de Givenchy. Só o vestido já é mais que o salário de senador. Então não era mesmo que o salário de senador. Agora vamos lá. Esta mesa de 5,90 m foi recheada de trufas, bombons e feitos pela Andressa. Eu não sei quem é a Andressa. Detalhe da festa, com pista de dança lotada. Difícil isso aí com salário de senador é bom. Mas quantos salários de senador precisa para isso? Vocês aí que estão assistindo, que tem empresa de festa, que entendem do babado. Difícil, hein? Assim ficou o salão, com móveis do Philippe Starck. O salário de senador é o quê? Um sofazinho, não é? Do Philippe Starck. Detalhe para a ilha com salmão e caviar. Uma panorâmica da festa repleta de convidados. Detalhes para a mesa de frios e por aí vai. Olha lá, as habilidades do pizzaiolo do Faustão. Ele contratou o pizzaiolo do Faustão para a festa de 15 anos da filha dele. Uma ilha japonesa. Gente, é Disneylândia isso? Ou é uma festa... No hall de entrada, 2 enormes esculturas do Oscar simbolizavam que Hollywood era aí. E é por isso que a gente tem uma tarde agitada como hoje no TSE. Porque a questão é, não era mesmo com salário de senador que isso se sustentava. Então, tem muita água ainda para passar por debaixo dessa ponte. Tem muita coisa ainda para a gente saber o que acontecia. E as pessoas, diante da possibilidade do premiada, acabam delatando. Tarde agitada no TSE pelo seguinte: o ministro Herman Benjamin está tentando organizar a bagunça. 77 pessoas da Odebrecht delatando. Delatar não é chegar lá e sair falando coisa que vem na cabeça da pessoa. Tem que ter a prova, tem que tudo bater com a realidade, tem que ser fato que o poder público não poderia obter de outra forma, senão com a delação. Senão, não faz sentido. Aí, como isso não batia, resolveu juntar todo mundo, botar um na frente do outro. Como é que está sendo organizado? São 2 partes. Primeiro, Marcelo Odebrecht com Cláudio Melo Filho. Depois, Marcelo Odebrecht com Hilberto Mascarenhas e Benedito Júnior. Só que olha a dificuldade. Marcelo Odebrecht está preso em Curitiba. Cláudio em Brasília e Hilberto em São Paulo. Benedito no Rio de Janeiro. Isso tudo será feito pela videoconferência. Ainda bem que a tecnologia está a serviço da justiça. E agora, exclusivo. Pesquisa exclusiva, o antagonista. Só aqui você vai ver isso. Alagoas tem vergonha de Renan? Será? Não é bem isso, mas vamos lá. Exclusiva, o antagonista. A gente fez uma pesquisa que você só vê aqui
em conjunto com o Instituto Paraná Pesquisas. A pesquisa foi feita somente em Alagoas, com pessoas que são eleitoras prováveis de Renan Calheiros, que termina o seu mandato no Senado. E o que foi perguntado é, de uma maneira geral, a imagem de Renan Calheiros melhora ou piora a imagem de Alagoas perante o Brasil? Para a maioria dos alagoanos, Renan Calheiros piora a imagem de Alagoas perante o Brasil. Para 54,3% dos alagoanos, Renan piora a imagem de Alagoas. Para 18% ele não interfere. Então, assim, para a maioria esmagadora dos alagoanos, ou Renan é um zero à esquerda, ou piora a situação de um estado que já é pequeno. E melhora para 24%. Indiferentes são somente 3%. E olha que coisa curiosa. Outra pergunta que foi feita com exclusividade pelo Instituto Paraná Pesquisas para o antagonista. As denúncias de corrupção contra Renan Calheiros são verdadeiras ou falsas? Isso não é um vaticínio que se é verdadeira mesmo ou não. É a percepção do alagoano. O que o alagoano acha? Pode ser que ele ache uma coisa e no fim das contas seja outra. Mas qual é a percepção do alagoano neste momento? 60,7% dos alagoanos acham que as denúncias contra Renan são verdadeiras. 19,7% são os que acham que são falsas. E 19,6% não sabem ou não opinaram. Renan Calheiros, neste momento, está pressionando Michel Temer. Está botando banca, está indo para cima. Jantou ontem com o presidente, acha que pode pedir cargo, acha que pode falar grosso na reforma da Previdência. E está falando desse jeitinho que a gente vê no vídeo. O Brasil vai ter que fazer também a sua reforma da Previdência. Os últimos presidentes da República fizeram as suas reformas da Previdência. Fernando Henrique, Lula, Dilma. O presidente Michel Temer vai ter que fazer a sua reforma da Previdência. E o próximo presidente vai ter que fazer a sua reforma da Previdência também. Essa proposta que foi mandada para o Congresso Nacional, ela parece bastante exagerada. Mas o Congresso, não tenha nenhuma dúvida, vai fazer a sua parte. Bom, tô vendo aí o Renan falando, o Congresso sempre fez a sua parte. Será que ele tá mesmo em condição de falar isso? Porque o governo do Michel Temer, em Alagoas, não tá muito de boas. Ele é desaprovado por 72,4% das pessoas e aprovado só por 24,5%. Mas olha que interessante, não quer dizer que o pessoal gostava da Dilma. Olha o pulo do gato aqui, do Instituto Paraná Pesquisas. Eles fizeram o Michel Temer, ok, o pessoal não está gostando. Mas aí pergunta, de uma maneira geral, a administração do presidente Michel Temer está indo melhor, pior ou igual do que a administração da ex-presidente Dilma? 18,3% acham que está melhor. 36,9% acham que está pior. 42,4% acham que está igual. Ou seja, a maioria acha que está dali para um pouquinho melhor. Então, quer dizer, eles não gostavam, continuam não gostando, está mais ou menos ali. Quando se perguntou dos candidatos à presidência da República, especificamente em Alagoas se repete aquele mesmo fenômeno do Lula, só que de uma forma interessantíssima. Em Alagoas, quanto mais jovem a pessoa, menos ela vota no Lula. 16 a 24 anos vota menos do que as pessoas de 45 a 60. O eleitorado do Lula é um eleitorado mais velho. O eleitorado do Bolsonaro é o eleitorado mais jovem. Ali os outros candidatos meio se distribuem. E a gente vê que no grau de escolaridade, quando a escolaridade é a mais baixa, ensino fundamental, a tendência é as pessoas se concentrarem nos candidatos mais conhecidos. E aí, no mais alto grau de escolaridade, se repete também em Alagoas
o Jair Bolsonaro. Enfim, é uma leitura de Alagoas, mas que repete uma tendência que se tem visto nas pesquisas do resto do país. Mas o importante que a gente tem exclusivo são essas duas lâminas aqui. Renan Calheiros, segundo os alagoanos, piora a imagem do Estado perante todo o Brasil. E agora vamos em frente ao que vocês estão esperando, este compacto. Henrique Meirelles defende Lula. Foi o depoimento de Henrique Meirelles a Sérgio Moro, depoimento que durou apenas 15 minutos, em que o advogado de Lula, Cristiano Zanin Martins, fez reiteradas vezes a mesma pergunta para que Henrique Meirelles desse sempre a mesma resposta. Você vai ver essa e já viu todas. Vamos lá. Com esse cargo de ministro de Estado, reportando-se diretamente ao ex-presidente Lula, o senhor em algum momento identificou alguma prática indevida do ex-presidente Lula? Por exemplo, ele comandar um esquema de corrupção nesse governo? A minha relação com o presidente Lula é totalmente focada em assuntos relativos ao Banco Central e à política econômica, e nesta interação eu nunca vi ou presenciei nada que pudesse ser identificado como algo ilícito, ilegal, qualquer coisa. Perfeito. A minha relação direta. Bom, ele fez essa pergunta e o Henrique Meirelles disse que não sabia porque ele só conversava com o Lula sobre Banco Central. Ele era o cara do Banco Central, não tinha nada a ver com articulação de governo, com isso, com aquilo, nem entrava nisso. Aí, Cristiano Zanin Martins vai lá e pergunta de novo o quê? A mesma coisa. Vamos embora ver. O senhor tomou conhecimento de algum dado concreto que pudesse indicar que o governo do presidente Lula teria promovido a compra de apoio parlamentar, objetivando expandir a sua base parlamentar de apoio? Não, eu não tive conhecimento, inclusive porque as minhas presenças no Congresso diziam respeito exclusivamente a assuntos do Banco Central. E, elaborando um pouco mais, para ser absolutamente preciso, pode ter havido, durante o período todo, alguns momentos em que algum parlamentar possa ter pedido alguma audiência ao Banco Central para mencionar alguma situação específica de alguma coisa que interessasse diretamente ao Banco Central, mas em nenhum momento eu tive nenhum tipo de conhecimento ou interação com outros assuntos que não fossem aqueles de atividade direta do Banco Central. Então a resposta é não. Você achou pouco? Aí começou o horário eleitoral gratuito. A parte do nunca antes na história deste país. Vamos ver. O senhor poderia dizer brevemente, quer dizer, a política macroeconômica adotada durante o governo Lula, aliada às estratégias de transferência de renda e aquecimento interno da economia, quer dizer, se isso gerou resultados positivos para o país? Sim. O grande fator daquele período foi, em primeiro lugar, a estabilização da inflação, a estabilização da economia brasileira. E é claro que não ia ter um depoimento, mesmo que dure só 15 minutos, sem uma briga dos advogados do Lula com o Sérgio Moro. Vamos lá. Então, pelos elementos que o senhor tem, quer dizer, o governo do presidente Lula foi um governo que trouxe benefícios ao país e não um governo que tenha buscado benefícios pessoais para os governantes e pessoas do alto escalão do governo. Foi indeferir essa pergunta, doutor, não é uma pergunta apropriada, perguntando a opinião da testemunha e
Ela responde sobre fatos apenas. Eu louvo o indeferimento de Vossa Excelência e gostaria de fazer o registro de que esse critério de Vossa Excelência se aplique também a todas as perguntas feitas, porque nós estamos ouvindo acho que são já 69 testemunhas, em diversas oportunidades a defesa fez impugnação justamente com base nesse critério ora adotado por Vossa Excelência. Mas eu respeito e louvo. A impressão é que a defesa está fazendo propaganda política do governo anterior, não é apropriado. Aqui existe um objeto da acusação bem delimitado, então fica indeferida essa pergunta. Bom, propaganda política eu não estou fazendo, Excelência, até porque eu sou advogado e não cabe a mim fazer nenhum tipo de consideração de natureza política. Eu só estou enfrentando a acusação difusa que o Ministério Público lançou nos autos. Tem alguma pergunta sobre os fatos do processo, doutor? Para testemunha? Até agora eu fiz perguntas sobre fatos que estão narrados na denúncia. Tem mais alguma pergunta sobre fatos do processo? Ministro, apenas para finalizar, o senhor teve conhecimento de algum elemento concreto que pudesse indicar a presença de uma estrutura criminosa de poder durante o governo do presidente Lula, que tivesse o presidente Lula como comandante dessa estrutura criminosa? Eu não tive acesso a nenhum tipo de informação sobre isso, inclusive porque não era o papel do Bolsonaro. Bom, vou colocar esse pedacinho para vocês que são fãs do Moro. No fim, ele tirou uma casquinha. Sei que, mais uma vez, digo que sei que o tempo de Vossa Excelência é muito valioso, mas o juiz também não tem perguntas a Vossa Excelência. Teria perguntas sobre economia, mas não é o momento apropriado, está fora do objeto do processo. Deixamos para uma outra oportunidade, eventualmente. Muito obrigado pela disponibilidade de Vossa Excelência. Obrigado, doutor Moro. Prazer falar. Bom, isso foi o depoimento, tá? Não sei nem o que falar para vocês, porque assim, para que serviu esse depoimento, eu até agora não entendi. Perguntei aí para uns juristas, ninguém até agora entendeu para que serviu o depoimento. Mas, enfim, né, tem tanta coisa também que a gente entende no Brasil. Vai ser esse depoimento que eu vou querer entender hoje? Não é verdade? Mas, enfim, você tem o compacto aqui na TV Antagonista. Você que acompanha a TV Antagonista tem os melhores compactos da Lava Jato. Para você saber quando a gente posta um compacto novo, tem que se inscrever aqui, ó, youtube.com/oantagonista. E você sabe que já está aqui nos nossos estúdios, a gente vai receber ele, o Mamãe Falei. Arthur Moledo Duval já está aqui sentadinho, tudo bem? Beleza. Tudo bom? Beleza. Tudo Diga. ótimo, Arthur, que é um dos hits do youtuber, MBL e tudo. Você virou MBL agora, você é o quê? A gente tem uma parceria bastante... na verdade é o seguinte, antes mesmo de eu criar o canal, eu já era fã do MBL e sempre acompanhei o trabalho deles e tal. Sempre achei que as ideias liberais são muito bem representadas por eles. E depois que eu criei o canal, que eles me chamaram, eu conheci os caras, são muito gente finas, tenho uma grande admiração por eles e a gente faz muitas parcerias. Eu nem consigo ser do MBL porque eu não tenho tempo para me dedicar diuturnamente. Mas toda parceria que eu tenho tempo, que eu tenho condições de fazer, eu faço com os caras e é muito positivo. Bom, mas eu vim aqui não para você dar a satisfação da sua vida, porque eu te chamei aqui. Eu te chamei aqui por outra coisa. Ontem a gente conseguiu um vídeo lá da desocupação da Paulista, que Sim. Tá aquela coisa que o Dória fala que foi ele que tirou. Os caras da desocupação falam que eles fizeram acordo com a Caixa, eles que saíram. Mas o Guilherme Boulos, que não é sem teto, mas é sem coluna da Folha, está dizendo que eles vão voltar para lá no dia 15. Sim. Você esteve lá. Você foi até lá. Sim. E você vai até lá de um jeito diferente do que a gente vai lá. Porque você vai lá, conversa com os caras. Aquilo é o quê? Aquilo é gente mesmo que não tem onde morar e está ali precisando de um lugar para morar. Eu queria que você contasse para as pessoas que pessoas estão ali. Em primeiro lugar é o seguinte, o caso do Guilherme Boulos é muito interessante porque ele é o primeiro sem teto do mundo que é herdeiro de uma grande propriedade imobiliária. É muito interessante isso. O cara é sem teto, mas ele tem uma bela de uma casa lá.
E aí é o seguinte, aquelas pessoas, infelizmente, elas são pessoas que realmente sofrem, são pessoas que você vê que a pessoa não tem instrução, tem uma vida sofrida, muitas vezes passa fome, etc. E aí essas pessoas são usadas como massa de manobra por pessoas como Guilherme Boulos, por líderes sindicais, por pessoas que querem fazer o máximo de baderna possível para conseguir um poderzinho de negociação com os governantes. E o que acontece é que você vê, você pode até ver no meu vídeo, tem a primeira senhora lá que eu encontro, ela está sentada, eu chego para ela e falo, tudo bom, o que a senhora está fazendo aqui especificamente? Assim, foi a primeira pergunta, a primeira resposta dela foi, eu vim aqui para assinar. Para assinar o quê? Eu vim aqui para assinar. Ela nem sabe o que ela está assinando. E como já foi denunciado várias vezes por vários jornalistas, como que funcionam esses movimentos? O Guilherme Boulos e os seus líderes vão mandando essas pessoas para algumas militâncias. Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. E a pessoa assina uma lista de presença quando ela chega lá. E essa lista de presença supostamente conta pontos para esse movimento. Então, se você tem muita presença, se você é um militante que fica sempre presente, sempre obedecendo os seus líderes, quando eles conseguirem uma boquinha, quando eles conseguirem uma casa, teoricamente, eles vão privilegiar, vão passar na frente da fila as pessoas que assinaram mais vezes a lista. Tanto é que um outro senhor lá, muito pacífico, por sinal, a gente pode ver no meu vídeo, quando eu pergunto para ele para que serve a lista, ele fala com essas palavras, a lista serve para a gente ter moral lá na frente. Pô, mas pra ter moral lá na frente, com quem? Com o Guilherme Boulos? Aí um cara atrás que tá falando, não entra nessa ideia, não. Aí ele pisca o olho e fala, não, Guilherme Boulos eu nem conheço. Mas aí você tá fazendo o que aqui? Não, nós estamos aqui por uma... Então assim, são pessoas que realmente são influenciadas por aquele discurso sedutor do tipo, você tem direito à moradia, você tem direito a não sei o que lá, não sei quem tá tirando o seu direito, vamos lá fazer uma militância, e as pessoas acabam caindo nisso, infelizmente. E aí, com essas pessoas que você conversou, essas pessoas que realmente são as pessoas que precisam e que, em tese, seriam as pessoas que teriam um interesse em protestar, na verdade, elas estavam saindo de um problema e entrando no outro. Exatamente. Porque elas saem do fato de que elas não têm como subsistir de uma maneira sustentável, sim, não têm um planejamento de carreira, e estão caindo na mão de um outro cara que vai enganar elas, porque exatamente, se o interesse dele não for atendido... Danem-se essas pessoas, também exatamente, vai ser isso. Não, é muito bacana. Inclusive é o seguinte, o Guilherme Boulos postou nas suas redes sociais, tal, nas dos movimentos, justamente o seguinte, a gente teve uma vitória aqui na Paulista, a gente acampou aqui na Paulista, e os governantes ouviram a gente, porque a gente incomodou muito o patrão, muita madame, etc e tal, aquele papo que a gente conhece. O que acontece é o seguinte, o Guilherme Boulos, ele vai fazer o seguinte, ele vai usar essas pessoas como massa de manobra para os interesses do momento. Agora ele diz que ele vai voltar lá, dia 15, na Paulista, contra a reforma da Previdência. E eu queria saber o seguinte, você imagina que essas pessoas que estão lá, que não sabem nem para que serve a lista de presença que elas assinam, você acha realmente que elas têm condição de analisar uma proposta de reforma da Previdência e entender se aquilo é positivo ou negativo para a vida delas? Com certeza não. E aí E ele está ajudando a fazer, tem mais isso, porque assim, esses movimentos, se houvesse um mínimo de boa-fé e de seriedade, poderiam ajudar essas pessoas a entender. Por que não? Exatamente. Essa pessoa não tem, eles não respeitam a dignidade dessas pessoas, o mínimo era chamar e falar, olha, essa proposta é assim, assim, assado. Mas você vê eles mentindo às vezes sobre as coisas. Eles falam, por exemplo, uma das grandes mentiras propagadas por toda a esquerda é que a Previdência não tem déficit. A Previdência é sustentável. Se você consultar qualquer economista do mundo, você não precisa escolher do Brasil, escolhe qualquer economista do mundo, veja os dados, você vai ver que o nosso maior déficit, o nosso maior rombo fiscal é justamente na Previdência. A Previdência, para você ter uma ideia hoje, ela é inconstitucional, porque ela não respeita, de acordo com a Constituição, ela deveria respeitar a saúde fiscal daquele país. E ela não respeita. Nós pagamos imposto justamente para sustentar o rombo da Previdência, infelizmente. E também tem essa falácia de que não precisa de reforma, não sei o quê, e eles falam que os mais pobres que vão sair perdendo, mas a questão é, se não fizer a reforma, quem tem mais grana? Você paga uma previdência privada, você faz um fundo de investimento. Quem se ferra mesmo, quem se dá mal se não faz a reforma, é quem realmente precisa, quem ganha aquele um salário mínimo. O sistema de previdência hoje, acho que a maioria das pessoas informadas sabem, ela é uma pirâmide, ela é um telex free estatal falido, onde quem se beneficia? A elite, principalmente a elite do funcionalismo público. Se você pegar os grandes juízes que recebem até 600 mil reais por mês, eles são sustentados por quem? Por aquela pessoa mais pobre, que quando paga lá o seu imposto no feijão, no arroz, no óleo diesel, seja lá onde quer que o cara gaste o seu dinheiro, ele paga proporcionalmente muito mais do que um rico.
Então, assim, hoje, infelizmente, o mais pobre sustenta a aposentadoria do mais rico. É assim que funciona. Hoje, os mais ricos estão sentados nos seus escravos, que são as pessoas mais pobres. Mas é a coisa também do funcionalismo que é mal feito. Eu acho que tem que se refazer tudo. E o que eu queria terminar, você participou do negócio aí do MBL que levou também uma outra proposta de previdência. Na verdade, vocês estão brigados com o Temer já? Na verdade é o seguinte... Tá todo mundo batendo o Temer, agora é moda. O Temer, o que ele fez? O Temer brigou com todo mundo. O Temer tá sem amigos, eu acho. Ele desenhou uma proposta da Previdência, ele tocou no assunto, que é um ponto positivo. Vamos tocar no assunto, vamos pôr o dedo na ferida, vamos falar de Previdência. Isso é uma coisa boa. Só que ele apresentou um texto original, que não resolve o problema. Ele não reforma a Previdência, por incrível que pareça, ele deixa a pirâmide lá, ele deixa o Telex Free estatal, ele só faz com que fique mais difícil que você chegue no topo. Então, o que acontece agora? É designada uma comissão, né, para analisar uma comissão da Previdência, e o MBL apresentou um adendo, um texto, para que se modifique essa proposta. Mas como o MBL apresentou? A gente fala, na verdade é o seguinte, essa proposta não é do MBL, tá? Essa bom, proposta não é. É o seguinte, existe uma proposta feita pela FIP e aprovada por diversos economistas, inclusive o Stephen Kantz, que é maravilhoso, e essa proposta ela precisa ser colocada em prática. O MBL pegou essa proposta, conversou com diversos parlamentares e conseguiu já mais de 200 assinaturas para que essa proposta seja analisada. Então, ela vai parlamentares. De parlamentares. Então essa proposta já obrigatoriamente tem que ser analisada. Um parlamentar pegou e apresentou como emenda. Dois. A gente precisa, você precisa de pelo menos um parlamentar para apresentar. Nós conseguimos 2 parlamentares e aí a gente apresentou essa proposta e conseguiu mais de 200 assinaturas. Então o relator da comissão da Previdência na esfera federal, ele é obrigado a analisar essa proposta. Agora que a gente conseguiu mais de 171 assinaturas, conseguimos mais de 200, eles são obrigados a analisar. E o que é essa reforma? Essa reforma realmente é uma reforma estrutural, baseada em quatro pilares. Posso explicar aqui rapidinho? Se for rapidinho. É muito rápido. O primeiro pilar é o seguinte, uma renda mínima para todo mundo. Então, se você nunca contribuiu, de jeito nenhum, não interessa, você vai ter uma renda mínima. O segundo ponto é o seguinte, um teto para você contribuir, para você ser beneficiário por meio do INSS. Então, a gente vai ter lá uma contribuição menor do que a gente contribui hoje, de 10% a 12%, e um teto para você receber com o INSS. Ou seja, pelo INSS, você vai ter um teto para receber. E quem quiser receber mais, como é que faz? E aí vem o pilar mais interessante, que é o 3, que é justamente o pilar do FGTS. Você transforma um PIS e um FGTS num sistema de capitalização. Quanto mais você trabalha, mais você contribui, e aí é que vem a jogada. Você é que vai escolher quem vai administrar o seu fundo. Então você dá o poder para o cidadão. O FGTS é seu. Você faz o que você quiser com ele. Fica individualizado. Exatamente. Tá. Você quer que tal pessoa administre, quer que tal instituição administre. E aí você gera uma concorrência e você finalmente vai conseguir responder aquela pergunta. Quanto que rende o FGTS? E aí você vai escolher o seu rendimento. E eu vou ficar sem resposta. Não é muito bacana. Mas, assim, isso? Ainda que as pessoas tenham discordância com o outro ponto, eu acho muito bom que vocês tragam essa discussão, porque eu acho que as pessoas têm que debater que isso... Exatamente. O grande problema do debate é que a gente cai em muitas falácias. Infelizmente, a esquerda ela vem com... É o seguinte, você está doente. Imagina que você está doente. Aí você está com um problema no pulmão e você fuma. Você quer ir no médico? Você quer que o médico te fale, pode continuar fumando que não tem problema nenhum. Só que a verdade é que não é essa. A verdade é que você vai ter que parar de fumar. É ruim, é desagradável, é trabalhoso, mas você vai ter que fazer isso. Você chegar para as pessoas e falar assim, o Temer quer acabar com a sua aposentadoria, etc., é muito sedutor. Você tem o direito da aposentadoria. Só que lá na frente essas pessoas vão ter o direito, mas não vão ter o dinheiro. Direito não é dinheiro em conta. É isso que as pessoas têm que entender. É verdade. E também eu acho que a gente tem que chegar num ponto em que a gente começa a discutir objetivamente as coisas. Não dá pra ficar nesse blá 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 de um querer ser inimigo do outro, de ficar brigando no Facebook, porque o governo isso, mas o governo lá também fez, porque não chega em lugar nenhum. Eu acho muito bom que vocês tenham apresentado. Eu acho que tem uma coisa que eu sempre falo, é o seguinte, a gente tem que apoiar boas ideias e criticar más ideias, independente de quem vem. Se o Lula vier com uma reforma da Previdência, que eu gosto, eu vou falar, o Lula não presta, mas a ideia dele presta. Para de ficar falando que as pessoas não prestam, Arthur. Desculpa. O Lula presta, eu não gosto. Inclusive, eu não vou falar que a pessoa presta ou não presta. As pessoas, enfim, vou deixar uma sugestão. As pessoas fazem coisas que prestam e coisas que não prestam. Vou falar uma coisa muito interessante. Tem uma sugestão para o Guilherme Boulos.
A gente teve a sugestão do Augusto hoje, que falou para ele começar a trabalhar, agora que ele está sem coluna. Eu tenho uma outra sugestão para ele. Para ele pegar lá os sem teto, né? Primeiro alocar eles na propriedade a qual ele é herdeiro. É uma coisa maravilhosa, um exemplo que ele vai dar para toda a sociedade. E o segundo é o seguinte, tem um triplex lá no Guarujá que está sem dono. O dono da escritura fala que não é dele, fala que é do amigo, o amigo fala que não é dele. Então assim... Eu acho que tem um triplex lá no Guarujá bem luxuoso para ele levar o... Que não é de ninguém, né? Não é de ninguém. É uma terra sem dono. Verdade. Por que não vai lá? Não, Agora, para de ser maldoso com as pessoas, Arthur. Por que você tá colocando isso na sua cabeça? Mas eu sou uma pessoa cristã, enfim. Pra gente terminar, vamos falar aí das manifestações que o pessoal tá me perguntando. Dia 13, dia 23, tem gente que é contra a manifestação, tem gente que é a favor da manifestação. Tá o maior bate-boca, qual é a sua opinião? A minha opinião é a seguinte, você está falando da manifestação do dia 26 de março. Dia 26 de março. Dia 26 agora nós temos pautas muito claras. É uma manifestação que ela não pode ser considerada uma manifestação de direita, uma manifestação de esquerda, uma manifestação liberal. Ela é uma manifestação com pautas claras. Muita gente está se mobilizando ao redor do Brasil. Inclusive uma das pautas que eu acho que é uma das mais interessantes, foge um pouco do nosso assunto aqui, apesar de ser a favor das reformas, é, por exemplo, a revogação do Estatuto do Desarmamento. Que é aquela questão de que hoje você tem que confiar 100% da sua segurança no Estado, ela é ineficiente, infelizmente, e você não tem o direito de se defender portando uma arma. Hoje só pode ter arma se você for ou policial ou bandido. Se você é bandido, aí você pode ter uma arma, né? Agora, se você é um cidadão de bem, aí você não pode. Então essa é uma das insatisfações maiores aqui do povo brasileiro, e as pessoas vão pra rua gritar lá, e eu vou estar lá também. Seu airsoft, achando que atira. Tá bom, Brasil. Tá, cada um é feliz do jeito que quer. Enfim, você vai lá tirar de airsoft, com achar certeza. Que vai se defender depois com a arma. Tá bom, seja feliz assim. Mas, enfim, eu acho que é legítimo, é saudável a pessoa no Brasil começar a ir pra rua com pautas claras, pautas definidas. Sim. Porque você lembra que tinha umas manifestações que o povo ia, que aparecia lá, não sei o que do Iraque. Eu falava, gente, mas é o PSTU que tá aqui, o que eles vão fazer no Iraque? Você tá falando do 2013 antiga, lá, então, eu não entendia. Eu gosto assim quando é mais definido. Em 2013, na verdade, as movimentações... No começo, ela começou pela insatisfação dos 20 centavos. Aí depois começou o pessoal, não é pelos 20 centavos. Então é pelo quê? Era uma insatisfação geral. Aí chegou o negócio do Iraque. E aí você tinha, justamente por isso que ela não deu tanto efeito, mas mostrou que o Brasil tinha acordado. Sim. E aí o que aconteceu depois, é muito legal, que as pessoas começaram a se prender em pautas, que é muito importante. Não, peraí, a gente quer o quê? Bom, primeiro, então, por exemplo, surgiu o MBL com a pauta de queremos o impeachment. Então, a manifestação, inclusive, do MBL, aquela marcha, etc., foi justamente para mostrar para a oposição que o povo queria o impeachment. Aquele papo do Aécio lá de, vamos convocar novas eleições, eu sou o líder aqui, eu ganho, tal. Não, nós queremos que você ande com o processo de impeachment. A gente não quer deixar o povo sangrar, sofrer até 2018. Nós queremos queremos que tirem a Dilma já. E assim por diante, e assim foram surgindo novas pautas. Eu acho muito interessante que isso tenha acontecido, cara. Eu acho que é um momento histórico no Brasil. É uma mudança. É a nova política. Positiva. E o Arthur, mamãe, falei, é um desses pilares aí da nova política. Obrigado. Arthur, valeu vir Obrigado aqui de novo, tá bom? Convite. Obrigada. E a gente vai terminando aqui a TV Antagonista desta sexta-feira. Lembrando, você que não se inscreveu ainda no nosso canal, inscreva-se, tem muita coisa legal na TV Antagonista. Depois a gente vai colocar aí os nossos compactos, tem reunião de pauta, tem o Momento Antagonista com o Cláudio Dantas. Cláudio Dantas vai subir depois o Momento Antagonista que você não pode perder. E, enfim, a TV Antagonista, você sabe, TV Antagonista tem o patrocínio da Empíricos, que é sócia do Antagonista. Você quer saber o que é que vai acontecer com o dólar? Será que é esse ano que você vai conseguir fazer a viagem dos seus sonhos, com a economia se recuperando? Entre em www.antagonista.com/dólar ou clica nesse izinho aqui em cima, que você vai cair na mesma página. Coloca ali o seu e-mail, você vai receber uma análise completa de um analista da Empíricos, dizendo o que é que vai acontecer com o dólar. Por que a análise da Empíricos é diferente? Porque a Empíricos não é corretora, não é banco, é independente, não tem o rabo preso com ninguém. O interesse da Empíricos qual é? Ensinar pessoas comuns como você e como eu a botarem o seu dinheiro que você ganha suado para trabalhar. Vai lá, www.oantagonista.com
dólar. Um ótimo final de semana para vocês. Muito obrigada pela companhia, por todas as dicas, por todas as opiniões, pela fidelidade, por estarem sempre aqui com a gente. Eu volto ao vivo na próxima segunda, não se esqueçam. 11 da manhã e 5 da tarde, quero todo mundo aqui de volta. E é isso, não se esqueçam de se inscrever no canal e de espalhar para os amigos. youtube.com/o Antagonista. Beijo, até segunda. Tchau!